Olá, meu povo, tudo bom com vocês? E eu já quero começar dizendo um Feliz Natal para todos que estão ouvindo esse podcast. Um Feliz Natal nesse ano de 2023, né? Para quem vai ouvir no futuro, para quem possa acabar caindo aqui nesse episódio de alguma maneira. Então, para você que está me ouvindo, que esse Natal seja maravilhoso, que assim você possa passar com muita paz, muita tranquilidade. Infelizmente, 2023 não foi um ano fácil. Muitas pessoas tiveram muitas perdas. Ainda estamos nos recuperando da pandemia de Covid-19. Para muitas pessoas, esse vai ser o primeiro Natal que eles vão passar depois de perder pessoas queridas. Algumas pessoas perderam pessoas de sua família, perderam amigos, conhecidos e estão iniciando suas vidas, né? Infelizmente, a morte faz parte da vida de todos nós e só não vai passar pela dor da morte quem morrer antes, né? Quem morrer jovem, igual aquela questão de que fica jovem, permanece jovem quem parte jovem, né? Quem sobrevive acaba envelhecendo. E essa é a única certeza que nós vamos ter. Mas esse é um episódio de Natal, um episódio feliz. Eu vou tentar aqui, né, trazer um pouquinho de felicidade para você que está passando por algum tipo de dificuldade, falando sobre o melhor filme de Natal, na minha opinião, que é o Grinch, né? É possível que muitas pessoas não conheçam o Grinch, já que, embora ele seja uma figura, vamos dizer assim, folclórica dos Estados Unidos, que está muito presente na cultura e até mesmo no dia a dia das pessoas que nasceram em países que têm a língua inglesa como seu primeiro idioma, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, e que não é tão presente aqui nos Estados Unidos não, que não é tão presente no Brasil, mas há alguns anos, mais especificamente desde os anos 2000, acabou se tornando uma figura bem presente aqui no nosso país, né, no nosso Brasil. E foi nessa época que eu acabei conhecendo esse filme do Grinch especificamente, porque como eu disse, como ele é uma figura folclórica desses países, né, países de língua inglesa, então eles têm assim a presença dessa criatura, vamos dizer, desse personagem há muitos anos. E a gente conheceu ele, pelo menos a grande maioria das pessoas no Brasil conheceu essa figura há pouquíssimo tempo, que foi quando ela se tornou popular de verdade, através do filme, né, desse filme que eu vou comentar hoje, que é o filme do Jim Carrey. Então, assim, se você está vivo ainda, ou se você esteve vivo, vai que você consegue ouvir isso aí do além, sei lá. Se você já estava vivo, né, ali você tinha alguma consciência, você era adolescente, ou adulto, ou jovem adulto, ou até mesmo idoso, ou uma pessoa de meia idade, ali a partir do final dos anos 1900, ali por 1999, você já começou a ter assim um vislumbre desse personagem, já que o filme originalmente ele foi lançado no ano 2000, mas só chegou no Brasil um ano após, no ano de 2021, e demorou um pouco mais para ele chegar na tela da TV pública brasileira, que foi onde eu conheci o Grinch pela primeira vez e me encantei pelo personagem e pelo filme, e creio que foi como a maioria das pessoas que conhecem hoje o Grinch no Brasil, pessoas que têm mais de 20 anos de idade, tiveram esse primeiro contato, que foi com o filme que foi transmitido pela primeira vez lá no SBT. Embora nós vivamos, né, nós tenhamos crescido em um país católico que esteja diretamente ligado a essas comemorações de Natal, a forma como as pessoas vivem o Natal fora do Brasil é completamente diferente, né? A gente percebe até pela influência, principalmente dos Estados Unidos no Brasil, que o Natal, na verdade, é mais intenso, é uma data mais não comemorada, mas mais vivida,
porque lá tem um teor mais comercial do que mesmo religioso, enquanto o Brasil ele tem mais aquele tom religioso do Natal, até mesmo pelas condições, né, desiguais do Brasil economicamente. Não é todo mundo que tem condições de comprar ou de fazer uma ceia, de comprar presentes, de comemorar daquela forma que a gente vê, né, nos filmes americanos, porque o poder de compra, a distribuição de renda lá é completamente diferente. Então a forma como nós brasileiros vivemos o Natal é completamente diferente. E é comum que eles lá criem esses produtos maravilhosos de Natal, que a gente tem que agradecer, pois no Brasil não existem esses produtos de Natal, como o filme do Grinch. E como eu disse, eu tive contato com ele ali por volta de 2001, 2002, quando ele foi transmitido pela primeira vez no SBT, e me apaixonei imediatamente. Creio que isso aconteceu com todas as pessoas que se tornaram fãs do Grinch. Ele é sem dúvida nenhuma um filme espetacular, assim, é lindo, né? E é uma história bastante cativante, né? Comovente. Se você, obviamente, assim, quando eu não sei você, mas quando eu tive esse primeiro contato com o Grinch, eu ainda era criança, e nesse período, óbvio, do desenvolvimento, ai sim, minha gente, eu não cheguei nem a me apresentar, eu já fui logo falando, né, sobre o Grinch por causa do Natal, mas eu sou psicólogo, meu nome é Felipe, e aqui, né, no meu podcast, que o nome desse podcast é Preto e Azul, para caso você não saiba, e eu falo de produtos da cultura pop, então eu falo de filmes e séries e faço uma análise psicológica e tento fazer, na maioria das vezes, essa união entre a psicologia e os filmes, né? Não só filmes, mas como eu disse, séries e outros produtos da cultura, onde eu também faço análises de casos reais, assim, de crimes reais. Mas basicamente é isso, eu sou psicólogo, né? Seja bem-vindo, muito prazer, Felipe. E voltando ao Grinch, então como eu disse lá, eu era uma criança quando eu tive esse primeiro contato. E quando a gente tá assim nesse período do desenvolvimento, a gente tende a focar mais na imagem, né? Então, assim, falando sobre a imagem do Grinch, é tudo muito incrível, porque é uma coisa muito distante da gente no sentido mesmo, assim, em todos os sentidos, né? Não apenas porque o Grinch, ele não é real, né? Mas eu tô falando, assim, aquela imagem de neve, de uma cidade coberta de neve, totalmente decorada para o Natal, que é real para aquelas pessoas, né? Para muitas pessoas, para milhões de pessoas, principalmente pessoas que vivem em países frios, aquela imagem ali é uma imagem que elas veem todos os anos. É uma coisa comum para eles, mas para nós de países latinos, países quentes como o Brasil, aquilo é muito impactante, né? Porque é lindo, é uma coisa que a gente não tem acesso com grande facilidade, né? Apenas uma parcela microscópica da população brasileira tem acesso a esse tipo de local, que são as parcelas das pessoas que têm muito dinheiro e conseguem visitar esses locais. Então, para nós que não temos essas condições, pelo menos eu ainda não tenho essas condições, a gente fica mais preso a isso, né? A ver através dos filmes e séries e outros produtos. Então, a imagem daquela cidade já é mágica, né, pra gente, por ser tão diferente e ao mesmo tempo a gente saber que é possível e que existem coisas daquele tipo, existem não naquele formato de casas, porque é um formato lúdico, afinal de contas é um produto para crianças, né, embora seja um conte a história assim de forma mais infantil, mas também tem um ponto de realidade. Não sei se eu estou sendo claro, espero que eu esteja sendo claro, porque o Grinch, ele tem tantas camadas, é um filme com tantas camadas, é uma história com tantas camadas, que é muito provável assim que eu me perca em algum momento. Eu espero que isso não aconteça. E aí, para você que não conhece, né, essa história, então eu vou tentar aqui dar um resumo é, básico sobre o contexto dessa história, lembrando que existem outros, se você for procurar, existem vários outros filmes, principalmente animações que foram feitas durante os anos do Grinch, né, contando essa história, já que é uma criatura folclórica, como eu já disse, de outros países, então você vai encontrar muita coisa. E aqui eu vou me deter a falar sobre o produto dos anos 2000, mas também falando que recentemente, acho que ali por volta de 2015 ou 2017,
Na verdade, eu acho que é em 2018 especificamente foi lançada uma animação do Grinch, que eu assisti particularmente, eu não gostei da animação, eu prefiro muito mais o filme, né, que tem pessoas ali que foi interpretado, onde o Grinch é interpretado pelo Jim Carrey. Eu achei muito melhor, muito superior, embora a animação, né, o desenho, ele traga muitas outras possibilidades que acabaram não sendo exploradas, né? Você dá para fazer várias outras coisas que eles não exploraram essa potencialidade no filme, acabou ficando um filme muito raso. É diferente foi uma animação rasa, diferente do filme de 2021, que ele é muito mais profundo e explora muito mais coisas. Então, assim, basicamente existe em um floco de neve, dentro de um floco de neve, existe toda uma população, existe uma cidade, existem pessoas que são os Ken. O nome deles são os Ken, né? Todos aqueles habitantes que vivem na Kenlândia. Então, esses Ken, né, habitantes da Kenlândia, eles têm, vamos dizer assim, um rosto peculiar, um rosto diferente, eles têm os traços caricatos, eles parecem mais como ratinhos do que como pessoas. Então eles têm características humanas, mas eles também têm características lúdicas. Eu pelo menos vejo, quando eu vejo a imagem no filme, eu vejo mais um ratinho, mas pode ser que você veja um outro animal. Mas é isso, né? Basicamente é isso. Os Ken, eles vivem nessa vilazinha chamada Kenlândia, que ela é produzida, na verdade, ela vive, ela existe dentro de um floco de neve, onde a gente vê toda a ação acontecendo, né? Porque essa Kenlândia, ela vive para o Natal, é uma vila de Natal, onde basicamente eles vivem o Natal o ano inteiro, né? A função deles de vida é comemorar o Natal, e é como se eles passassem um ano inteiro, pelo menos dá-se a entender que eles passam um ano inteiro planejando o Natal. É a mesma coisa aqui do Brasil, em que o carnaval acontece em fevereiro, mas as pessoas que trabalham com o carnaval passam um ano inteiro se preparando para comemorar o carnaval em fevereiro. E aí eles, quando chega o Natal, eles vivem isso de modo muito, muito intenso. E além deles ali vive um outro Ken, né? Que é um Ken muito diferente, que é o Grinch, né? O Grinch, ele é o oposto dos Ken, porque principalmente a sua aparência, embora ele tenha características que sejam compatíveis com todos os habitantes daquele local, ele tem outras características que tornam ele muito diferente, como por exemplo, ele é verde, então ele tem a pele verde, e isso faz com que ele sofra muito, tenha sofrido muito, principalmente quando ele era criança. Então a gente vê todo o desenvolvimento dele, a gente no filme é apresentado, né, do porquê, o motivo dele ser como ele é. Então ele decidiu, por causa de todo o bullying, todos os maus tratos que ele sofreu quando ele era criança, abandonar a escola e abandonar a Quenlândia e morar sozinho, isolado, em uma montanha. E a partir desse momento, né, vivendo essa rejeição por causa da cor da sua pele, né, porque ele é verde, principalmente, então ele resolve se vingar de todo mundo em determinado momento da sua vida, quando ele já é um adulto, e é baseado nas características que a gente vê do Ken, embora ele não seja representado, né, como um idoso, dá-se a entender que o Ken ele já é um idoso, porque durante o filme nós descobrimos que ele estudou com o prefeito da cidade, né? Ele também é apaixonado por uma pessoa da cidade, uma menina da cidade, que é uma mulher, né? E também foi a paixão dele de criança, quando ele era criança, ele era apaixonado por ela e ela também era apaixonada por ele, mas eles não conseguiram ter assim nenhum tipo de relação porque eles também eram muito crianças e o Grinch sofria muito por causa disso. Sofria muito bullying, inclusive, né? Como eu já falei. Muito bullying, principalmente do homem que veio a se tornar o prefeito, do garoto que veio a se tornar o prefeito. E aí o prefeito, como ele é representado como um idoso, então dá-se a entender que o Grinch também é um idoso, embora ele não seja representado dessa maneira.
E aí ele cresce, ele odeia o Natal, automaticamente ele odeia todas aquelas pessoas, porque foram as pessoas que maltrataram ele, foram as pessoas que causaram, que fizeram bullying com ele, fizeram com que ele tivesse que se isolar em uma montanha e viver à base de lixo, porque ele vive de todo o lixo que é descartado, principalmente o lixo que é descartado pós-Natal, pelos Ken. Então é até citado, né, que os presentes do Natal de todas aquelas pessoas, os presentes que eles tanto adoram, todos os anos vão parar na casa do Grinch, né? Vão parar lá na montanha. Então eles passam por tudo aquilo, por aquele frenesi, por uma histeria coletiva do Natal, que é uma característica, né, da histeria coletiva que a gente vê muito representada, com pessoas comprando tudo que vem pela frente, porque eles valorizam muito mais essa parte comercial, né? E o que é interessante também é que, como eu já disse, o Grinch, ele é, pelo menos esse filme, cheio de camadas e ele faz várias críticas, né? Ele faz uma crítica principalmente ao consumismo, porque, como eu disse, o Natal ele transformou-se ao longo dos anos mais em uma festa comercial do que uma festa religiosa. O tom religioso ele existe, mas ele é abafado, ele é citado, mas ele não é vivido. As pessoas vivem mais essa questão do consumo. E é o que ele fala, né? Assim, esses presentes que vocês estão ganhando hoje, essa comida que vocês estão comendo hoje, que vocês estão passando por tudo isso, vai parar comigo, né? No caso, vai parar com ele, porque eles vai ser tudo jogado fora. E no próximo ano eles vão comprar outros presentes, que também são presentes supérfluos, que vão acabar parando nas mãos do Grinch da mesma forma. E aí ele faz toda essa análise, faz toda essa crítica social, pode ser essa crítica social, filosófica, antropológica, e até mesmo psicológica dessas pessoas, porque tudo ali que acontece naquela cidade é muito histérico, né? Nessa coisa, né? Nesse comportamento também, principalmente no comportamento de manada que acontece, que todo mundo se veste da mesma forma, se veste assim parecido, porque o outro está vestido. A gente vê também a competição que acontece entre as pessoas, em que esse espírito do Natal ele é tão deixado de lado, em que as pessoas, em vez de comungarem, porque para algumas pessoas algumas pessoas, porque nem todas as pessoas comemoram o Natal, nem todas as religiões, e cada pessoa dá um significado que acha interessante para o Natal, que em vez de comemorar isso, né, comemorar assim, essa questão do amor, da união entre as pessoas, entre os vizinhos, há uma competição em que, por exemplo, a gente vê que a mãe da Cindy Lou, que vem a ser a única amiga do Grinch, a única pessoa que lembra do Grinch, a única pessoa que considera o Grinch, que considera tudo o que fazem com ele, que continua fazendo durante todos os anos da vida dele, é um absurdo, que ela fica tão obcecada com o Natal que ela entra em uma competição com a vizinha, em que ela arranca todas as luzes da casa, porque é uma competição lá interna entre eles de qual casa vai ser a mais bonita, qual casa vai ser a mais iluminada. Então ela tira desde as lâmpadas da casa até mesmo da luz de dentro da geladeira para garantir que a casa dela vai ser a mais iluminada. E aí é mais uma crítica, né? Perdeu-se todo o fio condutor do que é realmente o Natal. E aí vão se fazendo várias críticas, como eu disse, crítica ao consumismo, todos os outros tipos de crítica, utilizando do Grinch também para fazer isso, também falando sobre a solidão de muitas pessoas durante o Natal, né, das questões de solidão e solitude, né, e que vale ressaltar, caso você não saiba a diferença, em que a solidão ela é imposta a você e a solitude você escolhe. Então, basicamente, assim, o Grinch foi imposto a ele a solidão, porque ele foi rechaçado por toda a população, pela cor da pele dele, pela forma, pela sua aparência, o que é também uma alusão ao racismo, né? Quantos e quantos milhões de pessoas não sofrem todos os dias, são isoladas, são preteridas, são humilhadas por causa da cor da sua pele, né? E obviamente o autor, porque caso você também não saiba, o Grinch ele é baseado em uma história para crianças de um autor muito famoso, que também é o mesmo o autor da Fantástica Fábrica de Chocolate. O livro originalmente ele foi lançado nos anos 70,
Então ele é uma história, por isso que ele se transforma em uma história clássica, né? Para quem é fã de Glee também, caso você seja fã de Glee, tenha conhecido Glee, que foi uma série maravilhosa, pelo menos as 3 primeiras temporadas na época. Glee tem um episódio específico em que a Sue Sylvester, que é uma das melhores personagens, se não a melhor personagem de Glee, na minha opinião, ela se veste do Grinch. É um episódio especial de Natal em que ela tem todas as características do Grinch, basicamente pelo mesmo fator, né? Do ser preterido, do ser humilhado, do ser colocado de lado, porque ela é diferente dos demais. E pelas questões que acontecem na série também, que são completamente diferentes. E aí a gente vai vendo, né? Pelo menos no filme do Grinch, todo o desenrolar dessas coisas. Ele vai tentar acabar com o Natal, porque ele tem aquela ideia de se ele não pode ser feliz, ninguém mais pode ser feliz. E isso, obviamente, vem do trauma dele, né? A gente vê a forma como ele foi sempre tratado desde pequeno, embora ele tenha sido criado em um ambiente de muito amor, mas fora do ambiente dele, né? Fora da família dele, ele foi humilhado de todas as maneiras possíveis e agredido de todas as maneiras possíveis. Pelo menos é isso que a gente vê ali retratado no filme, né? E a gente vê ele se vingando, né? Se vingando de tudo e de todos, até que vem, assim, a redenção dele, de certa maneira, em que através do carinho da Cindy Lou, né? De uma menina, de uma criança, que tem um olhar completamente diferente, que consegue olhar através e além das camadas sociais, além da aparência dele, ver que por trás daquela pessoa existe uma pessoa magoada, uma pessoa que quer amor, uma pessoa que quer ser integrada, uma pessoa que foi privada de sua família, né, privada de amigos, privada do convívio social, que o que na verdade ele está fazendo é dar um grito, né, que seria um grito, vamos dizer assim, psicológico, em que ele pede ajuda. Na verdade, ele é a única pessoa que estende a mão para ele, né, tanto que, embora ele, quando ele seja convidado pela Cyndi Lauper para participar das festas, né, de Natal, em um primeiro momento ele diga que não quer, ele negue o convite, mas pouco tempo depois o Grinch acaba cedendo e indo para a festa, né, indo participar da festa, e ele se vê ali integrado com todas aquelas pessoas, ele se vê aceito novamente. Eu particularmente acho o Grinch assim, uma história fabulosa. É uma pena gigantesca que nós aqui no Brasil não tenhamos esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo muito valioso, que é uma forma de você tratar de questões sociais, questões sociais reais, né? Não inventadas, como consumismo excessivo, como a descaracterização de uma festa religiosa, como o preconceito porque a pessoa é diferente, porque ela tem um corpo diferente, porque ela tem uma cor diferente. São camadas, faz essas questões sociais em gerais. As questões têm que ser debatidas e são debatidas. E a gente, infelizmente, só tem acesso a esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo incrível, né? Vindo de fora, vindo de outro país. E o que é mais, assim, triste, pelo menos para mim, é que embora o Grinch seja o meu produto de Natal favorito, é uma coisa que há muitos anos eu faço questão de todos os anos do Natal assistir o Grinch, porque eu adoro. Eu já sei decorado, assim, tudo decorado, sei tudo o que acontece, mas eu faço questão de ver é que o Brasil não tem produtos de Natal, né? A gente não tem no Brasil, assim, coisas de Natal, filmes de Natal e coisas de... Exatamente pelo fato da gente não ter esse tipo de produto sendo produzido no Brasil, que faz com que a gente tenha que recorrer a produtos internacionais, né? Mas é o jeito, né, minha gente? E o que é muito importante, né, comentar que o Grinch ele não se tornou apenas o meu produto favorito de Natal, mas se tornou o produto favorito de Natal de milhões e milhões de pessoas. O Grinch ele foi, como eu disse, um filme. Ele foi lançado nos cinemas ali nos anos 2000. Ele obteve um sucesso imediato. Ele teve um orçamento, né, de 123 milhões de dólares e faturou muitos milhões de dólares. Ele se tornou assim um produto clássico de Natal no mundo inteiro. Então o mundo inteiro revisita essa história. Ele também, o Grinch, ele fez com que a carreira do Jim Carrey ela tomasse um patamar muito maior, consolidou ele definitivamente como sendo um dos maiores atores da história. É um dos produtos, assim, um dos filmes, um dos trabalhos dele mais comemorados até hoje, mais ovacionados, mas no sentido de
de valorizado, um papel marcante na vida dele, até mesmo pela dificuldade. Ele já disse em diversas entrevistas, caso você não saiba, né, o Jim Carrey é o Grinch. Ele interpreta o Grinch no filme. Ele disse que foi um dos papéis mais difíceis que ele fez na vida e que ele nunca mais passaria por aquele tipo de coisa de novo para gravar nenhum papel no cinema, porque ele levava mais de 3 horas sentado numa cadeira para poder se caracterizar de Grinch, né, para fazer toda aquela maquiagem de Grinch. E era tão sofrido o tempo, demorava tanto tempo para ele fazer aquela maquiagem, para ele entrar no personagem, que ele teve que ter um treinamento militar, com um militar, obviamente, especializado em tortura, que treinou ele para suportar todas as horas que ele tinha que passar na cadeira sendo maquiado e parado. Ao mesmo tempo que ele comemora até hoje o fato do Grinch ter sido sucesso e ainda ser um sucesso até hoje, ele, como eu já disse, ele disse que nunca mais passaria pelo mesmo tipo de coisa, nunca mais faria esse tipo de trabalho, né? Assim, espero eu que eu tenha conseguido pelo menos convencer a você de que o Grinch é maravilhoso. Espero que pessoas que gostam do Grinch, assim como eu, encontrem esse episódio e venham comemorar junto comigo e assistindo até mesmo, né? Por que não? Para você que nunca não sabia que o Grinch existia, porque existem muitas pessoas que não sabem que o Grinch existe, porque como eu disse, a forma como eu encontrei o Grinch foi na televisão aberta brasileira, coisa que 99% das pessoas jovens, até mesmo pessoas da minha idade, não consomem mais, né? Hoje em dia é uma raridade você encontrar uma pessoa que consuma TV aberta no Brasil. A TV está morrendo, né? Isso é um fato. E faz com que menos pessoas ainda tenham contato com o Grinch, porque agora a gente tem tanta coisa, né? Tanta possibilidade. São tantos os produtos disponíveis pra gente que acaba que produtos como esse, como o Grinch, acaba se perdendo no meio dos streams. Obviamente ele tá aí nos streams. A última vez que eu tive contato com o Grinch foi através da Netflix. Não sei em que stream ele tá disponível hoje, mas creio que ele deve estar na Netflix. Se não tá, ele tá em qualquer outro stream que você possa ter. E caso você não tenha nenhum tipo de stream, você consegue achar ele facilmente na internet. Creio que tem até mesmo no YouTube de graça, mas se não tiver, procura no Google que você acha e você tem contato. É um dos melhores filmes de Natal, com certeza. Para mim é o melhor filme de Natal. E se dê essa chance, né? Se dê essa chance de conhecer essa história profunda. Assista sozinho, assista com seus amigos, assista com seus pais, com seus parentes. É uma história fofa, é uma história simples, é uma história rápida e tem todos os elementos que vão fazer com que você passe algumas horas divertidas. Você se divirta durante algumas horas e tem um gostinho desse Natal, principalmente da visão natalina de fora, né? Ou daquilo que a gente entende. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o episódio de Natal de 2023. Mais uma vez, um Feliz Natal para absolutamente todos vocês. Que 2024 seja um ano maravilhoso. Que se você deseja, principalmente para você que não teve um ano de 2023 muito fácil, que as coisas melhorem. Que é aquele velho clichê, mas que é verdade, que as coisas passam, né? A gente tem aqueles momentos difíceis, umas pessoas passam por mais momentos difíceis do que outras, mas tudo passa, né? Para umas pessoas vai passar mais rápido, para outras vai passar mais devagar, mas passa, né? Eu falo isso por experiência própria. E a gente vai usando a nossa resiliência, umas dores vão ficar, umas cicatrizes vão ficar, mas no final tudo dá certo de alguma forma. E para você, mais uma vez, um Feliz Natal. E a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou.